Então, muito provavelmente, a região do Egito em que esse manuscrito foi composto no norte do Egito, né? É o idioma que mais tem representações manuscritas das escrituras cópticas e as mais antigas, né? E o século V, o século IV, V e VI, para o cristianismo como um todo, né, não só o cristianismo oriental, mas também o cristianismo do Ocidente, né, é praticamente no século IV, V e VI que os grandes concílios, né, que formam a base, né, a pedra angular, vamos colocar assim, de toda a doutrina, tanto do cristianismo ocidental como do cristianismo oriental, ela é formada. Então, século V então, é um ambiente de muita fermentação intelectual, fermentação filosófica, teológica. No Egito, então, era um dos pontos principais por causa da Biblioteca de Alexandria. Nessa época, a Biblioteca de Alexandria ainda existia, ainda funcionava. Era a Alexandria, o porto de Alexandria, era o centro do mundo intelectual na época. Não era a Europa. A Europa, no século V, era a periferia da periferia da periferia. Até teologicamente falando, se a gente for levar em consideração, né, as produções teológicas orientais que a gente tem nessa época. Né? O Oriente vem muito forte nesse sentido. Felipe, o que é interessante, quando você fala aí século IV, V e VI, me vem à cabeça Agostinho de Hipona, porque ele morreu em 430. E ele bateu muita bola ali com os polemistas, né? E me parece que nas faculdades teológicas protestantes pouco se estuda as teologias ortodoxas. É muito focado na teologia ocidental. E eu fico muito curioso, quando você falou que ia trazer aí a igreja cópita, eu fiquei muito curioso, porque é pouco estudada, ela é pouco estudada. E é uma vertente, né, que sim, inclusive tem alguns conceitos teológicos bem distintos, né? Sim. Assim, e você falou que principalmente os cursos de teologia, né, reformados, né, nossa, se a gente vê alguma teologia de Lutero para trás, nossa, você já tem que agradecer muito, porque são pouquíssimos que isso faz. Agostinho assim, eu creio que seja o único assim que é tratado. Mas outros que a gente vê, Santo Atanásio de Alexandria, e tantos Orígenes, todo esse pessoal que deveria ser estudado, você nem ouve falar. E, gente, não tem como você discutir ou pensar Lutero, não tem como você pensar Lutero, você pensar Calvino, sem você pensar que esses caras estão discutindo coisas que quem lançou a base foi essa teologia do oriental. Foi Orígenes, foi Alexandre de Alexandria, foi esse pessoal. Doutrina do Espírito Santo, todas essas questões vieram daqui, vieram do Oriente. Entende? Muitos cursos, muitas pessoas acham que a teologia nasceu com Lutero. Lutero inventou a teologia e aí só lê de Lutero para frente. Claro. É uma miopia muito grande. Me fala uma coisa, e tem uma coisa pior, Felipe. Eu não sei qual é a sua denominação religiosa e nem toco nas questões por uma questão de respeito. Eu não toco nas denominações, mas eu nunca vi dentro de algumas igrejas por onde eu transitei se falar de Agostinho de Hipona. Não se fala, não se fala. Dentro das igrejas, então, não se fala. Fica mais ali no universo dos pastores e olha lá. Felipe, me fala uma coisa. E
qual a influência na tua perspectiva, na perspectiva da tua relação com Deus, essa sua experiência que você teve no mosteiro, enquanto protestante? Então, isso é algo que não tem como eu falar sem me emocionar, porque é algo que eu carrego dentro de mim até hoje. E quem me conhece sabe. Você falou aí que nem gosta, né, que toca na questão denominacional, mas eu entrei para a denominação que eu estou hoje em 2018. Final de 2017, início de 2018. E meu pastor, que é Felipe também, ele conhece a minha trajetória, eu não escondi nada, né? Eu falei, olha só, eu hoje me reconheço como protestante, ok, mas eu trago toda essa bagagem teológica aqui, olha, eu quase fui monge beneditino, tá? Eu trabalho sim teologicamente pensando, né, o que a vertente protestante chama de santos católicos, né? Que, na verdade, isso é uma coisa até que eu gostaria de frisar, e eu sempre friso isso em tudo que eu falo quando fala de teologia dessa época, ou teologia cristã de um modo geral. Eu sempre falo, gente, Santo Agostinho, Alexandre de Alexandria, Atanásio de Alexandria, Orígenes, todos esses, os padres da igreja, os pais da igreja, né, que é outra denominação para o padres da igreja, gente, isso é herança cristã. Isso não é herança da igreja católica. Faz parte da igreja católica. Mas isso não é herança só deles. É porque a Igreja Católica pegou e sistematizou. Muito inteligente. Muito inteligente. Né? Mas isso é um legado nosso. Claro, tem alguns que você vai gostar e outros que você não vai gostar. Claro, direito de cada um. Ah, não gosto desse cara porque ele vai... Tudo bem. Mas a gente tem o direito, sim, e deve lê-los. Porque é muito importante, é um legado cristão. E quando eu tive acesso a esses outros autores que a gente não tem, cara, a dimensionalidade do reino de Deus, do que é ser cristão minha, se ampliou de uma forma que é muito difícil você deixar ser dominado por algum pastor ou por alguma denominação. Então, por isso que eu fui muito sincero com o meu pastor, sou até hoje, né, nessa questão, sabe? De que, por exemplo, só a dar um exemplo rápido disso. Uma das primeiras coisas acadêmicas que eu fiz na igreja que eu faço parte hoje, eu pedi autorização para o meu pastor, para fazer uma série de escolas dominicais, uma série de aulas de escola dominicais, tratando de história da igreja. Mas eu fiz questão de começar a história da igreja do século I. Você pegou as catacumbas? Você pegou as catacumbas? Isso! Desde a dispersão apostólica, desde as catacumbas de Priscila, tudo. Lá até... Eu fui até o século V, até o século VI, e depois uma outra irmã da minha igreja, Priscila, que também é teóloga e tal, ela deu seguimento, né? Ela deu seguimento. Aí ela tratou melhor de teologia protestante, enfim. Mas eu fiz questão de falar da tradição do cristianismo copta, do cristianismo etíope, de todos os cristianismos que a gente nunca ouviu falar, não sabe nem que existe. Eu fiz questão de trazer isso na igreja e falar, gente, olha só, essas pessoas existem. Elas são nossos irmãos na fé. O cristianismo é muito maior do que a Europa.
sabe? Pelo contrário, quando o cristianismo chegou na Europa e ficou na Europa, o cristianismo se apequenou muito. Porque a diversidade, a grandiosidade teológica, intelectual que o cristianismo tinha e tem no Oriente, poxa, ao meu ver, para mim, é muito maior. O senhor começou falando do Agostinho, né? E disse que o Agostinho ele não gostava de grego e tal. Tem apologia. Eu não vou. Eu posso até ver depois o nome, mas você tem autoridades teológicas orientais que se recusaram a ler Agostinho. Sim. Porque Agostinho não escrevia em grego. Agostinho escrevia em latim. E para o Oriente, você escrever em latim é pequenez acadêmica. Eles nem leem Agostinho. Felipe, esse é um dos motivos que Agostinho ele pensava em latim, ele falava em latim, e ele, nas Confissões, eu estou lendo as Confissões, ele fala claramente que ele não gostava de grego e ele não gostava de hebraico. Então, alguns conceitos teológicos que ele talhou, que ele criou, as igrejas orientais não têm, não seguem. Eu não tenho certeza, mas me parece que o pecado original não é trabalhado nas igrejas orientais. Eu não tenho certeza. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não tenho profundidade, mas essa diferenciação ela é interessante. É verdade que as igrejas coptas e as outras igrejas ortodoxas, orientais, elas buscam mais uma relação mística no bom sentido com Deus? É verdade isso?